um a um. Capítulo 13, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou na versão ARA, tá? Revista e atualizada. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Olha que pergunta interessante. Compreendeis? Vocês compreenderam? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o Senhor, que o servo, não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Se sabeis, se é que sabemos. Bem-aventurados somos se praticamos. E se tem uma coisa, olha, eu posso dizer assim, sem medo de errar, nós praticamos muito pouco, em todos os aspectos da nossa vida, daquilo que nós sabemos. Quantas coisas nós sabemos a respeito da nossa saúde, do que podemos e não devemos comer? Questão com relação ao uso do celular, questões com o uso de televisão, de aplicativo, de séries de TV, televisão, filmes, etc, etc. Nós sabemos. Quantas coisas nós sabemos com relação à segurança no trânsito e nós não praticamos? E não é diferente na vida espiritual. Quantas coisas nós sabemos. Todas as segundas e quartas-feiras o pastor fala da importância da oração. Mas quantos de nós, de fato, fazemos da oração algo diário na nossa vida? E não é só... A palavra de Deus fala da importância de oração. Jesus Cristo praticava a oração. E se ele orava, eu não preciso orar? A palavra de Deus está cheia de palavras de inspiração para nós conhecermos o valor da palavra, do conhecimento bíblico. Mas quantos de nós paramos para ler um capítulo sequer? Então, há uma série de coisas que nós sabemos, que nós conhecemos, mas não praticamos. E aí, não somos bem-aventurados. Queremos sucesso na vida espiritual, mas sem colocar em prática o conhecimento que Deus nos passa. Se eu perguntar aqui, quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Todos vão levantar a mão. Mas eu pergunto, o que nós, você e eu, temos feito, ou estamos abrindo mão, para que essa plenitude do Espírito Santo venha sobre as nossas vidas? Ele tem preeminência nas nossas vidas? A questão é essa. E nós vamos ver, durante a semana, eu já estou antecipando alguma coisa aqui, que Deus nos pede apenas uma coisa, para que possamos ser cheios do Espírito Santo. É estarmos vazios. Como as vasilhas vazias que aquela viúva precisou
para que o azeite pudesse ser multiplicado. Então, vasilhas cheias com outras coisas, ocupadas com outras coisas, não podem ser cheias do Espírito Santo, porque nós estamos ocupados, preocupados, envolvidos com outras coisas. Mas quando nós nos esvaziamos, quando nós abrimos mão de coisas inúteis, fúteis, ou será que só eu que ocupo meu tempo com coisa inútil e fútil? Será que eu estou sozinho aqui? Você que está em casa. Nós não ocupamos o nosso tempo com coisas inúteis e fúteis, irmão? Mas como que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Se o tempo que eu poderia dedicar a Ele, estou dedicando a bobagens. Então, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes, voltou à mesa e ele perguntou: vocês compreenderam o que eu vos fiz? E aí ele vai explicar. Pois leiam, meditem, orem, peçam a Deus orientação com relação a isso. Eu não posso... E aí ele dá uma lição: olha, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, e vocês, de fato sou, mas eu vos dei o exemplo. Não é para isso, para nós colocarmos bacias com água aqui, começar um a lavar os pés do outro, não é isso. A primeira questão que nós aprendemos aqui com relação à humildade. Nós não queremos fazer os serviços aqueles serviços que nós consideramos mais humildes, mais insignificantes. E ao longo dessa semana nós vamos ver isso, que dentro do corpo de Cristo não há serviço, não há dom insignificante. Se eu desprezo o dom do meu irmão, porque o dom que ele tem é diferente do meu, eu estou desprezando, na verdade, o Espírito Santo que concedeu a ele aquele dom. Eu estou considerando o dom daquele meu irmão inferior ao meu. Eu estou me colocando numa posição de superioridade, o outro inferioridade, e eu estou menosprezando aquilo que ele recebeu de Deus. Então, na verdade, eu não estou desprezando o enviado. Eu estou desprezando aquele que o enviou. Eu estou desprezando aquele que lhe concedeu o dom. Então, dentro do corpo de Cristo não há maior nem menor. Todos somos importantes, e isso vou bater na tecla. Para que ninguém, porque eu não sou o ouvido, Porque eu não sou olho, eu não sou do corpo. Bobagem. A audição é importante, assim como a visão, como o paladar, como cada sentido que nós temos. No escuro, a visão é importante, mas no escuro nós precisamos do tato para encontrar aquilo que nós estamos procurando, até mesmo um interruptor. Há momentos em que a audição vai nos livrar de problemas. Então, Deus precisa dos ouvidos. Deus precisa dos olhos. Quem conhece um pouquinho da anatomia, Eu não conheço nada, mas se você depois buscar na internet, para nós termos uma visão perfeita, não basta ter... O olho é formado por uma série de membrana, a córnea, a lubrificação. Tudo isso pode nos ajudar a ter uma boa visão ou perder a visão. Eu soube de um caso de um rapaz, filho de um pastor, que ele estava perdendo a visão de um dos seus olhos por causa de um dente inflamado.
Ele não sentia dor. O único sintoma da inflamação do seu dente era a perda da visão. E vai no oftalmologista, e faz exame daqui, faz exame dali. A vista dele estava perfeita. Mas aquela infecção na raiz do seu dente estava afetando o nervo óptico que estava fazendo com que ele perdesse a visão. Tratou o dente, a visão voltou. Então, a humildade. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, lavar os pés. Lavar os pés implica em perdão. Olha, Jesus Cristo diz assim para os discípulos, em Mateus 28, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aí a gente vê aquela coisa meio de Mortal Kombat, né? Cheio de poder, assim, pá. E as pessoas caem, e rolam. Será que é esse tipo de poder que Jesus está falando? Pô, mas a gente vê cada coisa. A unção do Ronaldinho, o cara pega a bola, começa. Aí as pessoas na igreja vêm tentar tirar a bola dele e cai no chão. Qual o sentido disso? E aí Paulo fala que os dons são dados para um fim proveitoso. Proveitoso para a edificação do corpo. Que proveito tem para os irmãos? E aí ele fala na questão do falar em línguas. Que proveito tem para vocês? Eu estou falando português, então é proveitoso para vocês. Agora, se eu estivesse falando um idioma que vocês não conhecem, qual o proveito disso? Se eu tivesse aqui, começasse a engatinhar e imitar um leão, qual o proveito disso? Bater meus braços como se fosse uma asa de uma águia e imitar um som. Qual o proveito disso? O que isso vai gerar? Aí Paulo fala, olha, não façam isso, para que quando chegar um indulto na igreja, não acham que vocês estão fora de si. Então, humildade. Pensando no outro. Ninguém quis lavar o pé de ninguém, aí Jesus foi e lavou. A necessidade da unidade, do corpo, do serviço, estarmos prontos para servir. Nós não estamos aqui, queridos, para sermos servidos. Nós estamos, você está aqui, você vai ser servido, você vai ser atendido, mas cabe a você também servir. Nós não podemos ser membros inúteis, sem utilidade. E tudo que Deus criou, cada um de nós temos nossa função, temos a nossa importância, temos o nosso valor. Ninguém menospreze, Paulo falando para Timóteo, o dom que há em ti. Então não permita que ninguém menospreze o dom que há em ti, nem você menospreze. Valorize. Não faça como aquele, o senhor me deu só me deu um talento, eu enterrei. Ele menosprezou o que ele recebeu. Deus te deu um dom, use-o para a glória de Deus e para o bem, para a edificação, para a saúde da igreja, do corpo de Cristo. Eu vos dei, versículo 15, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus já deixou o exemplo. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Você quer ser um bem-aventurado? Pratique a humildade, pratique o serviço, pratique o perdão, porque são elementos que estão sendo ilustrados aqui através desse ato de Jesus lavar os pés dos seus discípulos.
capítulo 13 ainda, versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Qual o elemento novo que Jesus introduziu aqui? Amar ao próximo, né? Amai-vos uns aos outros. Qual o elemento novo que tem aqui? Nenhum. O elemento novo está aqui, assim como eu vos amei. Esse é o elemento novo. Porque amar ao próximo e até ajudá-lo, socorrê-lo nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas fraquezas espirituais ou até sustento material. A verdade, queridos, que nós não precisamos do Espírito Santo para isso não, porque tem tanta ONG, tem tanta instituição aí que não é nem cristã que faz esse tipo de coisa. Por outras razões. Tal. A questão, o diferencial, o Espírito Santo se faz necessário é aqui e agora, quando diz assim, assim como eu vos amei. Aí que o caminho se torna estreito. É colocar a necessidade do outro em primeiro lugar, e não a minha. Entende agora o que Jesus falou? E recebereis poder? É poder para isso. Não é para se transformar num showman, mas é para colocar uma toalha em volta da cintura, pegar uma bacia com água e lavar os pés do teu irmão. E amar como eu vos amei. Porque é assim, versículo 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Não é a roupa com a qual nos vestimos, não é a música que ouvimos ou cantamos. Isso vai ser apenas reflexo, essas coisas exteriores vão se tornar reflexo daquele que habita em mim, vai manifestar, né? Se o Espírito Santo habita em mim, eu vou me vestir de maneira adequada, como um filho, uma filha de Deus. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu não vou sentir interesse ou sentir prazer em assistir e ouvir coisas que agridem os princípios de Deus. Mas nisto conhecerão todos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, os discípulos de Jesus serão conhecidos por este amor. E nós precisamos. O capítulo 13 de 1 Coríntios, Paulo não passou pela cabeça de Paulo de maneira nenhuma, quando ele escreveu aquilo ali, para facilitar a vida dos ministros, dos pastores, para já ter uma pregação prontinha para casamento, para boda. Vou ler 1 Coríntios 13. A mensagem de 1 Coríntios 13 não tem nada, aquele amor ali não se refere. É claro que paciência, misericórdia, amor, mansidão, domínio próprio, né? Aquelas coisas que estão inseridas ali, vai se aplicar em todas as áreas da nossa vida, inclusive no casamento. Mas a finalidade daquele... Porque ele vem tratando da questão da desorganização, da divisão que há na igreja de 1 Coríntios por causa dos dons.
pessoas se sentindo superiores, outros se sentindo inferiores, porque os dons eram diferentes. Por isso que ele diz, com relação aos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está dizendo, né, vocês são ignorantes. Estão fazendo errado. E aí ele fala da unidade do corpo e depois fala do amor, que tem que haver entre os membros desse corpo. Então nós seremos, os discípulos de Cristo serão conhecidos pelo amor uns pelos outros, pelo cuidado que nós devemos ter uns pelos outros. E aí ele prossegue, vai se desenvolvendo aí o sermão da ceia do Senhor. Aí quando ele chega no capítulo 14, 16, porque ele anuncia a sua partida. Ele anuncia que está partindo, que está indo embora. E aí João não registra, mas pelas palavras de Jesus, nós conseguimos entender que na fisionomia, na expressão facial deles, demonstra um espanto, uma preocupação. Ou você, no lugar de algum daqueles discípulos ali, não ficaria... Estão celebrando a ceia, Jesus, né, lava os pés dos discípulos, fala da humildade, fala do amor uns pelos outros. E aí ele começa a dizer que, olha, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar. Pedro diz que não. Aí Jesus fala, Pedro, você vai me negar não apenas uma vez, mas 3 vezes. Imagina isso na cabeça de Pedro, ouvindo isso. Depois de Jesus ter lavado os pés dele, ter falado de amor. Vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar. E aí quando Jesus fala no versículo 1 do 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Por que não se turbe o vosso coração? Porque ele viu que ficou todo mundo ali, preocupado, turbado. E aí Jesus, quem é que estava para ir para a cruz morrer? Jesus. Não é Jesus que ia sofrer, ia padecer, ia ser açoitado, ia ser crucificado, ia ser escarnecido, ia ser envergonhado. Mas ele está preocupado com ele? Com o bem-estar dele? Ele está preocupado ali com os discípulos dele. Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele vai tentando consolar. Vejam o cuidado dele. É desse amor que nós estamos falando. Versículo 16, 14, 16, aí ele diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esse outro, aí nos meus estudos descobri que no grego, tem 2 palavras no grego que... eu não sei nada de grego, tá, irmãos? Eu estudei, lendo, as pessoas que estudaram. Eu acho interessante, até abrir um parênteses aqui, já viram? É porque às vezes eu fico assim, bom, tá, em que isso acrescentou, né? Quando alguém fala, não, porque no hebraico, ou no grego, aí eu, tipo assim, não, aí Enoque caminhou com Deus, andou com Deus, Enoque andou com Deus. Não, porque no hebraico, andou com Deus significa que Enoque andava com Deus, que ele caminhava com Deus. Eu fico pensando, tá, mas em que isso acrescentou? Mas tem certos, né, contextos que realmente fazem a diferença. E aí eles dizem o seguinte, que o outro, no grego, pode ser hétero,
outro diferente, e alas, que é outro, porém igual. Então, quando Jesus diz assim, eu enviarei outro Consolador, um igual a mim. Não um outro diferente, mas igual, da mesma substância. Em poder, em glória, em grandeza. É disso que Jesus está falando. Enviarei um outro igual a mim, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vocês já viram aquele tipo de pessoas que você mostra a verdade, ele está vendo com seus próprios olhos, e ainda assim prefere continuar na mentira? Né? Tem tudo ali, todas as provas da verdade, e a pessoa nega, não quer. Então o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque eles não querem saber da verdade, eles querem mentira, eles querem engano, porque o engano é mais prazeroso. Para aceitar a verdade, ele tem que abrir mão de coisas que ele não quer abrir. Então prefere o auto-engano. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece e não quer conhecer. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Ele já habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E aí quando nós lemos aqui esse Jesus falando, voltarei para vós outros, nós pensamos no futuro. Quando Jesus vier, na sua segunda vinda. Não, mas ele está se referindo a ele voltará para nós através da pessoa do Espírito Santo, que vai habitar em nós. Versículo 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, quer dizer, eu e o Pai viremos para ele, e faremos nele morada. O Pai e o Filho habitam em você, habitam em mim, habitam em nós, através da pessoa do Espírito Santo. Se o Espírito de Deus, se o Espírito da verdade, se o Consolador habita em você, é o mesmo que o Pai, é o mesmo que o Filho está habitando em nós. Quem não me ama, versículo 24, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus colocando aqui o Pai em grandeza. O Pai me enviou, e essas palavras não são minhas, as palavras são do Pai. Mas as palavras do Pai, as palavras de Jesus, as palavras do Espírito Santo, é a mesma coisa. A palavra de um é a mesma coisa do outro. Quando alguém é enviado, né? A palavra do enviado não é a palavra dele, é daquele que enviou. E quem rejeita a palavra do enviado, está rejeitando a palavra daquele que o enviou. Estão entendendo, queridos? Isto, versículo 25, isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha a Trindade aqui presente, Espírito Santo, o Pai em meu nome, Jesus. O que o Espírito Santo vai fazer? Além de consolar, de trazer consolo. O consolo é necessário para quem? Para quem está sofrendo. No mundo, vamos passar aflições, vamos ter problemas, mas nós temos o Espírito Santo, que nos consola, que nos fortalece e nos ensina. O Espírito Santo, esse vos ensinará
todas as coisas e vos lembrará de tudo que vos tenho dito. Mas para o Espírito Santo me fazer lembrar de tudo que Jesus falou, eu tenho que conhecer pelo menos o que ficou registrado. Alguém aqui já teve a experiência de estar numa situação e vem a lembrança de uma experiência que você viveu, de algo que você ouviu, uma experiência pessoal sempre tem uma importância, um peso maior, de um texto bíblico. Aí o Espírito Santo te faz lembrar, e aí você compartilha aquela palavra com aquela pessoa. Pode ser uma palavra de consolo, de exortação, de edificação, e traz cura, traz libertação. Alguém já teve uma experiência dessa? Mas por quê? Você se lembrou por quê? O Espírito Santo vos ensinará. O Espírito Santo vos ensinará. Mas onde estamos? Quem são os nossos professores? Quem são os nossos mestres? Os nossos gurus? O que está em moda agora? Na internet? Influência digital. Nós não precisamos de influência digital. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele é que tem que nos influenciar, nos ensinar, nos fazer lembrar. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Para nós termos paz tudo tem que estar perfeito. Só que esse mundo perfeito não existe. E o ser humano caído, ele é expert em buscar problema, em arrumar problema. Até quando tudo está bem, a pessoa arruma um jeito de arrumar um problema. Não está faltando, mas ele vai arrumar um problema. Porque o homem e a mulher sem Deus procura problema. No paraíso estava tudo perfeito. Eva procurou problema. Então, no mundo, para nós tem que estar tudo perfeito. Você tem que estar com saúde, a sua família, todo mundo com saúde, a parentela toda com saúde, ninguém para gerar nenhum desconforto. Você tem que estar com dinheiro, tem que estar com as contas em dia. Aí você vai arrumar problema. Você vai arrumar um crédito, um financiamento. As contas estão tudo em dia, então eu posso me comprometer, eu posso me endividar. A pessoa está com saúde, então eu posso abusar da saúde. Vou comer um monte de besteira, né? Afinal de contas eu estou bem, eu posso. Vai arrumar problema. Então a paz que Jesus nos dá não é essa paz, essa vida sem problema. O fato até de pertencermos a Ele, o simples fato de pertencermos a Ele, vai nos gerar problema. Problemas momentâneos, mas que vão redundar em glória e gozo eternos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. Não se atemorizem com o que eu estou falando, é para que quando acontecer, vocês saibam que vocês estão preparados. Mas não é para que vocês fiquem com o coração conturbado, atemorizado, vocês percam o sono de vocês. Deixem de viver, deixem de pregar o Evangelho, se encolham no cantinho como o mundo quer. A igreja quietinha ali, quietinho, olha só. Vocês podem orar, vocês podem cantar,
Mas vocês não podem falar sobre isso, sobre aquilo, sobre o outro. O mundo querendo impor o que a igreja pode e o que não pode falar. Vocês não podem dizer que isso é pecado. Mas o que a palavra de Deus nos manda? Pregar a palavra. Capítulo 15, versículo 26. Jesus falando ainda sobre o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, novamente a Trindade presente, o Espírito da verdade que procede, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Essa é uma outra função do Espírito Santo: consolar, ensinar, nos fazer lembrar e agora dar testemunho de Jesus. O Espírito Santo, na sua humildade, ele projeta a luz em Jesus, para que nós enxerguemos Jesus. O Espírito Santo nos inspira a dar testemunho de Jesus, de falar de Jesus. O Espírito Santo encheu Jesus de poder para ele realizar milagres, e quem era glorificado, justamente, aplaudido, admirado, era Jesus, mas era o Espírito Santo que estava ali, atuando. Nós lemos a palavra de Deus com muita falta de atenção. Depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Mas ele foi para o deserto, não foi sozinho. Ele foi acompanhado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não falou para Jesus, vai lá e se vira. Ele foi junto. E Jesus pôde ficar 40 dias e 40 noites sem comer nada, porque o Espírito Santo estava com ele capacitando. Assim como aconteceu com Moisés no passado. Mas é como que nós invertemos o processo. Nós vimos alguns casos de pessoas querendo ser cheias do Espírito Santo. Eu vou fazer um jejum de 40 dias, porque aí eu serei cheio do Espírito Santo. Não vai. Porque qualquer coisa para a gente realizar, para a gente fazer, primeiro temos que estar cheio do Espírito Santo. Porque isso é tentar a Deus. Olha, eu vou me jogar daqui, aí Deus vai me segurar. Isso é tentar a Deus. Eu vou subir um monte, vou ficar lá 40 dias e 40 noites. Depois a família tem que chamar os bombeiros para procurar, para resgatar lá e ver se ainda encontra com vida. Mas se nós, como Paulo e Barnabé foram separados, eles estavam lá na igreja da Antioquia, eles foram separados pelo Espírito Santo para serem missionários e pregar o Evangelho. Não foi Paulo e Barnabé que viram um para o outro assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos sair por aí evangelizando, e aí Deus vai nos abençoar. Não. O Espírito Santo separou, o Espírito Santo enviou. E eles não tiveram problemas? O fato do Espírito Santo te separar, me separar, nos separar e nos enviar, não significa que não vamos ter problemas. Significa que não estamos sozinhos e que Ele vai nos capacitar.
Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Olha, eu estou dizendo tudo isso para vocês não ficarem escandalizados, tristes, perturbados. Olha, o que vai acontecer? Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, nos matar, Jesus, sim, alguns de vocês serão mortos. Julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, é mais importante para vocês, neste momento, que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito Santo não vem, o Consolador não vem. E vocês estão entrando agora num momento da vida de vocês e da igreja, em que o Consolador é mais importante do que a minha presença física aqui na terra. Porque o Consolador, ele vai estar com cada um de vocês, eu vou estar em vocês, através do Consolador, através do Espírito da Verdade, através do Espírito Santo, aonde quer que vocês possam ir. Jesus, na forma física, ele só podia estar num lugar de cada vez. Mas através da pessoa do Espírito Santo, do Espírito de Deus, o Espírito que desceu sobre Maria e fez gerar Jesus no ventre de sua mãe, ele está neste momento com cada cristão, em cada igreja, espalhado sobre a face da terra. Jesus, na sua forma física, não poderia fazer isso. Convém-vos que eu vá, eu tenho que ir. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Recebereis poder para ser minhas testemunhas. É esse poder de dar testemunho. Não somos nós. Não é a eloquência do pregador ou da mensagem que vai convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo através de nós. Através de você, da sua vida, no seu local de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na condução, onde você estiver, o Espírito Santo está em você, te capacitando para ser uma testemunha de Jesus. E vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, do pecado, do juízo, da justiça, do juízo, do julgamento e do juízo. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. O príncipe deste mundo, Satanás, já está julgado, já está condenado. E aqueles que o seguirem serão condenados juntamente com ele. E aí aquela pessoa que está seguindo o mundo, o príncipe deste mundo, ele é alertado, ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele pode se voltar para Cristo, seguir a Cristo e se tornar uma testemunha de Cristo. Versículo 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Não podemos. Por isso que a revelação é gradativa. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. A gente está naquela fase ali das pragas do Egito. Aquele conflito ali entre Moisés e Faraó. E aí nós falamos dos 40 anos em que Moisés viveu lá na corte. Depois 40 anos no deserto, e depois dos 40 anos no deserto é que ele é enviado
para falar com o faraó. Mas Deus já sabia disso desde o início. Por que Deus não revelou isso para Moisés quando Moisés ainda era príncipe do Egito? Porque naquele momento Moisés não estava preparado. Ele ia trocar os pés pelas mãos. Não era o momento. Deus permitiu, Deus conduziu as coisas para que ele fosse parar no deserto. Ficou 40 anos no deserto fazendo o quê? Sendo preparado. E aí quando... Bom, chegou... Ele não está pronto ainda. Porque nós nunca estamos prontos. Nós nunca estamos prontos. Mas Deus olhou para Moisés, chegou a hora. Chegou no ponto que eu queria. O treinamento de Moisés não encerrou ali. Ele continuou sendo treinado naqueles embates ali com o faraó, e vendo as pragas acontecendo, o mar vermelho se abrindo. Tudo isso fez parte do processo de Moisés na vida dele, do povo. Nós nunca estamos prontos. Mas chega um momento da nossa vida que Deus diz, chega agora, chegou a hora, vamos começar. E durante o processo de trabalho, a gente vai aprendendo. A faculdade te dá conhecimento teórico, mas é na prática do dia a dia da profissão, exercendo a profissão, que você vai sendo experimentado, você vai adquirindo experiência e você vai se desenvolvendo. Sim ou não? É com o tempo. Ninguém precisa dizer sim só para concordar comigo, não. Você pode discordar. Já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar, entender, compreender agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor, pelo Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, que não nos deixa enganar. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque há de receber o que é meu e vô-lo há de anunciar. Essa é a função. E aí Jesus encerra, fecha o sermão da ceia do Senhor com uma oração sacerdotal, orando pelos seus discípulos e por nós também. E aí ele vai desenvolvendo aqui o capítulo 17, e aí chega no versículo 17. Vejam que é Jesus orando. E Jesus diz assim, ele primeiro, nos primeiros versículos, ele dá uma prestação de conta do seu trabalho para o Pai. Vocês observaram isso? Né? Levantou os olhos ao céu e disse ao Pai, né? É chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. E aí ele vai, faz a prestação de conta. Não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição. Já estava destinado para isso. E aí ele vai prosseguindo. E aí ele chega no versículo 17 e diz assim, orando ao Pai, Pai, santifica-os na verdade. Você quer ser santificado? É através da verdade. Através da mentira não há santificação. Creia na verdade. E aí ele fala, a tua palavra é a verdade. Versículo 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E aí, nós vamos aparecer agora no versículo 20. Não vos rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. A fim de que todos sejam
um, agora, a questão da unidade, preparando para logo mais à noite. A fim de que todos sejam um. Somos muitos, porém um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. É a Trindade nos chamando para fazer parte dessa unidade. Compreendem? A grandeza do teu chamado não é pouca coisa não, gente. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nunca esteve sozinho em momento nenhum da sua existência, porque antes de que todas as coisas fossem criadas, o Pai fazia companhia para o Filho, que fazia companhia para o Espírito Santo, que fazia companhia para o Pai, e Deus nunca esteve só. E agora Ele está... Por quê? O que nós temos para que Deus nos convide a fazer parte dessa unidade, por intermédio da igreja, do corpo de Cristo, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Queremos convencer o coelho, a nossa família, a nossa parentela, que Cristo está aqui, que o Espírito Santo habita em nosso meio, só através da unidade. Se houver divisão, um falando mal do outro, um puxando brasa para sua sardinha, não tem unidade. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Então, ao lermos isso aqui, é para que fiquemos corados, fiquemos envergonhados, quando nós causamos divisão no corpo. Deus não nos chamou para criar divisão, mas unidade. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. É na unidade que é aperfeiçoamento. Significa que não vai ter conflito? Não, vai ter conflito, mas é nos conflitos em que seremos aperfeiçoados, na troca de experiência. Olha, deixa eu dar um exemplo rápido aqui. A igreja precisa daquele irmão, daquele crente cerebral. Mas também precisa do crente emocional, que é só coração. Imagina se a igreja fosse só coração, não tivesse razão. Essa é uma igreja infantil, que ia acreditar em tudo. Ia falar com os estranhos, conviver com os estranhos, aceitar a bala e doce dos estranhos. Qualquer um que chegasse aqui e pregasse qualquer coisa, oh, glória a Deus, aleluia, porque é só emoção, é só coração. Mas se nós tivéssemos uma igreja aqui formada só por cabeções, pessoas cerebrais, matemáticos. Não, é isso aqui, é a letra, é o que está escrito, aquela coisa dura, rígida. Como seria? Então, para trazer o equilíbrio, o corpo precisa do coração, mas também precisa da razão. Estão entendendo? O corpo, olha, só tem parte do nosso corpo que a gente só vai dar valor quando está ruim, quando está doendo.
A gente nunca lembra que tem joelho, até que o joelho tenha problemas. É uma visão minha, tá, irmãos? Eu vejo no corpo de Cristo os irmãos de oração, aqueles que são chamados à oração, eu vejo eles como o nosso joelho. É aquele joelho que se dobra, que toca no chão, que vai orar, que vai interceder pelo corpo, pela igreja. Mas é o joelho que traz sustentação. Então, são coisas assim que a gente vai pensando, Deus vai falando, vai inspirando. Aperfeiçoados na unidade, versículo 23. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Amém. Para terminar, versículo 24 e 25. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Amém, queridos? E aí ele encerra, né? E aí o capítulo 18, João escreve: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron. Então esse aqui é o resumo, nós pulamos aqui, depois leiam com carinho esses capítulos, esses 5 capítulos de João, que é a mensagem que Jesus dá aos seus discípulos de despedida antes da sua morte. Depois da sua ressurreição, ele vai reaparecer, vai estar com seus discípulos ainda por mais 40 dias, reforçando o que foi dito. Mas o que ele falou aqui era necessário para prepará-los para aquele momento ali do seu martírio, da sua crucificação, da sua morte. E ele fala aqui a respeito do Espírito Santo, que já foi enviado, está em nosso meio, está em você, está em mim, para nos consolar, para nos guiar, para nos ensinar, para nos fazer lembrar as palavras de Jesus. Não desvalorize a pessoa do Espírito Santo, nem o dom que há em ti. Pois foi Deus que te deu e tem um propósito. Para a glória de Deus e para a unidade da igreja. À noite estaremos falando sobre Coríntios e sobre o corpo. Ao longo da semana sobre os dons. E talvez você descubra o seu dom. Entenda o seu dom. E comece, né, quem já está trabalhando, trabalhe ainda com mais gozo e com alegria. Aquele que não está, possa